No futuro, os Estados Unidos foram devastados por uma seca severa, e as pessoas estão dispostas a matar por água. A maioria das pessoas foi embora, mas a família Home ficou porque o pai, Ernest, acredita que as plantas voltarão a crescer se conseguirem água. Ele se lembra de quando a terra era verde, mas seu filho Jerome não. Um dia, 2 ladrões tentam invadir um pequeno prédio na fazenda de Ernest, queimando o cadeado. Ernest os pega em flagrante e começa a atirar, matando um dos ladrões que tenta revidar. O segundo ladrão pede misericórdia, explicando que alguém disse a ele que havia água ali. Ele também alega que precisa urinar, e alcança suas calças, mas Ernest vê a arma e atira primeiro. Jerome observa tudo de longe e diz que poderia ter ajudado, mas Ernest apenas pede que ele o chame de pai em vez de pelo nome. Ernest destranca o pequeno prédio, revelando uma bomba de água, mas ela não funciona, então eles têm que forçar a mula a continuar sem beber. A dupla encontra os Watermen, um grupo que detém o monopólio da distribuição de água extraída de poços profundos através de um acordo governamental. Ernest troca suprimentos por água, e lembra Jerome de não irritar esses homens, pois são perigosos. Eles devem apenas fazer a troca e sair rapidamente. Ernest frequentemente tenta convencê-los a fornecer água para sua fazenda, mas os Watermen cobram muito caro. No caminho de volta para casa, a mula cai e se machuca gravemente. Como o animal está sofrendo, Ernest o sacrifica. Jerome chora, mas jura que poderia ter feito isso. Quando finalmente chegam à fazenda, a irmã de Jerome, Mary, serve MRS. Ela lava os pratos com terra, enquanto Ernest ouve rádio e Jerome desenha animais, que são seus únicos passatempos. De repente, Ernest ouve um barulho e corre para fora, descobrindo que Mary saiu pela janela para se encontrar com seu namorado secreto. No dia seguinte, Jerome e Ernest vão à casa de leilões de Sam e fazem um lance em um robô conhecido como Simulate Shadow, ou SIM, para substituir a mula. O filho de Sam, Flem, também faz lances e luta até o fim. Mas Ernest vence o leilão, agravando sua dívida. Depois, eles vão ao hospital visitar a mãe das crianças, Catherine, que não pode andar por causa de um acidente. O hospital tem uma máquina especial que a ajuda a andar, e a única maneira de levar Catherine para casa seria comprando essa máquina cara. Após uma tarde agradável com Catherine, a dupla volta para casa. Na estrada, eles veem Robbie e Sus com seu bebê. Ernest os chama de abutres por usarem a criança como um cartão de piedade para conseguir doações, e vai embora para ignorá-los. Eles chegam ao posto de gasolina, e depois de encher o tanque, Ernest bebe um pouco para arredondar o preço. Então, ele leva um pouco de água de volta para Robbie e sua família. O casal está pensando em vender o bebê porque não podem criá-lo, mas Ernest os aconselha a não fazer isso, e promete ajudá-los com a água. Mais tarde, na fazenda, Flem aparece e revela ser o namorado secreto de Mary. Ele pede para emprestar o SIM e promete pagar uma taxa de aluguel, mas Ernest recusa, a menos que Sam assine uma garantia. Flem se ofende e diz a Ernest que ele nunca irrigará aquela terra antes de ir embora. Na próxima vez que Jerome e Ernest encontram os Watermen, eles fazem um bom tempo graças ao SIM, e Ernest começa a convencer os homens a considerar uma oferta para colocar uma linha de água em sua fazenda. Depois, Ernest começa a desenterrar sua antiga bomba para que os Watermen possam verificar. Enquanto trabalha, ele diz a Jerome que precisa sair e conhecer uma garota, ou pelo menos fazer alguns amigos, mas Jerome prefere cuidar de sua família. No caminho de volta para casa, eles veem Flem passar a toda velocidade. Na fazenda, Mary lava as roupas colocando um agente de limpeza no aspirador. Ernest chega e proíbe-a de sair mais, causando uma explosão de raiva em Mary, que diz que é velha o suficiente para fazer o que quiser. Ernest jura que só quer protegê-la, mas Mary diz que odeia o pai e ama Flem, então tenta fugir. Ela esbarra em Jerome e pede dinheiro, dando tempo para Ernest alcançá-la e detê-la. Mary chora, afirmando que Ernest falhou com a família, então ele a tranca e prega sua janela. Algum tempo depois, Ernest e Jerome acordam e descobrem que o SIM foi roubado. Ernest assume que foi Flem e vai até sua casa, mas descobre por Sam que Flem saiu naquela manhã para as montanhas. É revelado que a fazenda de Ernest costumava pertencer a Sam, e que Flem é obcecado pelo que sua família perdeu, embora Sam ache que a terra é infértil e que a água não ajudará. Depois, Ernest vai para as montanhas investigar e é repentinamente nocauteado. À noite, Ernest acorda no acampamento dos Watermen, onde é acusado de roubar suprimentos usando o SIM. Ernest insiste que não fez isso, mas o líder Caleb o ataca. Uma luta se segue, e após muita luta, Ernest consegue roubar a faca de Caleb e um rifle, que dispara no ar para manter todos afastados. Ele foge enquanto Caleb continua gritando ameaças. No caminho para casa, Ernest encontra Flem dormindo perto da fogueira, e o SIM por perto. Ele roubou a máquina e os suprimentos para fazer Ernest parecer ruim. Ernest espera até de manhã para acordá-lo com o rifle apontado para seu rosto, então ele amarra Flem ao SIM, que carrega os suprimentos. Enquanto caminham sob o sol escaldante para encontrar os Watermen, Flem continua provocando Ernest falando sobre Mary, então, Ernest puxa a corda para fazê-lo cair como punição. Eventualmente,
Ambos estão com muita sede para sobreviver por muito tempo, e Flem convence Ernest a parar para beber. Os suprimentos têm álcool, não água, e logo Ernest fica bêbado por causa de seu vício. Flem finge beber enquanto alega que Caleb quer sua cabeça, então ele só roubou a máquina para sobreviver. Ele até oferece dinheiro a Ernest, mas ele recusa porque a história é suspeita. Então, Ernest tenta se levantar, mas o álcool o deixa tonto e ele mal consegue se mover. Esse era o plano de Flem o tempo todo, e ele aproveita a oportunidade para bater em Ernest com uma pedra, fazendo-o bater a cabeça no penhasco. Enquanto sangra e perde a consciência, Ernest tem um flashback do acidente de carro de Catherine, que foi causado por seus hábitos de bebida. Mais tarde, quando Ernest acorda, ele está amarrado ao sim, e Flem começa a despejar mais álcool em sua boca, gritando como um maníaco. Depois, Flem vai para a fazenda, e Mary pula em sua moto para que possam fugir juntos. Preocupado com Ernest, Jerome decide procurá-lo. Quando a noite cai, ele encontra o Sim no acampamento dos Waterman, onde os homens lhe dizem que seu pai morreu por causa de um acidente com a máquina. Na hora do funeral, Mary volta e os irmãos choram juntos. Eles também têm que visitar sua mãe para dar as más notícias. Flem os pega em seu caminhão e os leva para casa. Na fazenda, um furioso Jerome começa a bater em Sim com um martelo. Então Flem vem para pará-lo. Ele explica que o luto é difícil, mas não pode deixar que isso destrua uma fonte de renda, oferecendo-se para se tornar o novo chefe da família e ajudar os irmãos. Flem também surpreende Jerome ao anunciar que Mary está grávida. Flem tem grandes planos para a fazenda, e Jerome concorda em deixá-lo tentar. À tarde, Flem leva suprimentos para os Waterman e pede a Caleb para colocar um cano de água na fazenda. Inicialmente Caleb recusa, mas Flem rapidamente o culpa pela morte de Ernest, já que o rifle e a faca de Caleb foram encontrados com o corpo. Com medo das possíveis consequências, Caleb concorda em desviar a água para a terra dos irmãos. Alguns dias depois, a nova bomba de água é instalada oficialmente na fazenda, e Flem trabalha duro o dia todo para plantar e cultivar trigo, que é regado por aspersores. A família agora pode tomar banhos de verdade. Algumas semanas depois, Jerome fica surpreso ao ver uma pequena folha no chão e, eventualmente, a terra está coberta de plantas maravilhosas. Para comemorar, Flem e Mary se casam e tatuam as iniciais um do outro nas mãos. Durante a festa, Flem bebe e fica pensando na morte de Ernest. Alguns dias se passam, e Sam aparece na fazenda com 2 homens do banco. Descobre-se que a dívida de Ernest é enorme, e eles querem que Flem a pague. Flem assusta os cavalos com sua moto para parecer durão, e Sam o repreende, explicando que ninguém nunca quis comprar a terra, e Ernest a manteve porque simplesmente nunca se mudou. Graças à água e às colheitas, o banco poderá vendê-la, então Flem deve pagar se não quiser perdê-la. Naquela noite, Flem coloca Sim em seu caminhão e pega Robbie com seu bebê. Ele finge que vão perguntar sobre preços apenas para ter uma ideia, mas Flem vende o bebê contra a vontade de Robbie. Desesperado, Robbie pede seu bebê de volta, e os compradores abrem fogo, matando Robbie. Eles tentam atirar em Flem também, que revida enquanto foge, deixando a máquina para trás. Sim é atingido na troca de tiros, e o dano faz com que ele ative um modo que o guia de volta à fábrica original. No dia seguinte, Flem paga o banco com o dinheiro do bebê, mas diz aos irmãos que vendeu Sim para Robbie. Enquanto isso, Sim chega à cidade, e é encontrado por seu construtor, Calvin, que encontra as informações do proprietário, e liga para a fazenda. Jerome atende a ligação e começa a desconfiar. Então corre para o mercado local. Ele descobre Flem falando com Sus, que está segurando uma boneca, fingindo que é seu bebê. Percebendo isso, Jerome tenta falar com eles, mas Flem rapidamente leva Sus embora. Mais tarde, na fazenda, Jerome pergunta a Flem sobre Robbie, mas Flem diz que Robbie pegou Sim e abandonou sua família. Determinado a descobrir a verdade, Jerome anuncia que vai visitar sua mãe, mas na verdade pega um ônibus para a fronteira. No entanto, os guardas não o deixam passar porque ele é menor de idade sem um responsável. Nesse momento, ele é abordado por Anna, que se oferece para levá-lo se ele pagar. Jerome concorda, e Anna o coloca em um caminhão cheio de galinhas. Em apenas algumas horas, o caminhão chega à cidade, e Jerome a vê pela primeira vez. Ele se reúne com Anna, que o leva até a fábrica, mas só aceita metade do dinheiro como pagamento. Ela explica que a viagem de volta é um golpe. Ele não precisa de um guia para voltar porque ninguém vai impedi-lo de sair. Antes de partir, Jerome pergunta se ela já conheceu um homem chamado Ernest, mas Anna não reconhece o nome. Depois, Jerome se encontra com Calvin, que lhe mostra todas as funções da máquina. Descobre-se que os olhos de Sim são câmeras feitas para capturar o relevo para reflorestamento, e gravaram tudo o que Sim viu. Calvin ensina Jerome a usá-lo, e lhe dá um pouco de privacidade. Jerome fica emocionado ao ver seu pai novamente, mas isso se transforma em horror quando ele descobre que Flem matou Ernest. Flem amarrou Ernest à máquina e a enviou em direção ao acampamento dos Waterman, fazendo parecer que Sim perdeu o controle e arrastou Ernest para a morte por acidente. Jerome tem um colapso no meio do escritório. À noite, começa a chover na fazenda pela primeira vez em mais de uma década. Jerome logo retorna e age naturalmente, perguntando a Flem como ele recuperou Sim.
Flem fica confuso e verifica o celeiro, chocado ao ver Sim lá sem danos. Ele diz que Rob deve tê-lo trazido de volta por culpa. Alguns dias depois, Jerome visita Catherine de verdade e promete cuidar dela como Ernest fazia. Uma tarde, Flem e Jerome estão caçando animais para mantê-los longe das colheitas. Flem erra todos os tiros e passa o rifle para Jerome, culpando a arma por seu fracasso. Jerome fica muito tentado a atirar em Flem, mas em vez disso mata um veado, provando que o problema é a pontaria de Flem. Quando voltam para casa, Jerome esconde o rifle em seu quarto. Durante o almoço, Jerome diz que recebeu uma ligação de Rob, que está procurando por Flem. Isso deixa Flem nervoso, e ele perde a paciência, dizendo que Jerome está mentindo. Mary o repreende por sua atitude, e Jerome insiste que está dizendo a verdade. Então, Flem sai da sala irritado. No dia seguinte, Flem recebe uma carta escrita por Jerome, fingindo ser Rob. A mensagem pede que Flem se encontre com Rob nos penhascos porque ele está em apuros. Antes de sair, Flem procura o rifle e Jerome diz que o levou para consertar, já que Flem disse que não estava funcionando bem. Flem tem que jogar o jogo para não ser pego e pede desculpas por sua explosão de raiva na mesa. Depois de pegar uma faca, Flem vai até os penhascos com Sim e chama por Rob. De repente, ele cai em uma cova escondida e quebra as pernas. Flem grita de dor e implora ajuda a Sim, mas a máquina não entende. Nesse momento, Jerome aparece e apenas olha para Flem com uma pedra na mão, fazendo Flem perceber que o garoto sabe a verdade. Desesperado, Flem implora por misericórdia, mas Jerome o ignora e continua olhando, deixando-o sofrer sob o sol escaldante. Eventualmente, Flem começa a gritar por ajuda novamente e implora a Jerome que pense em sua irmã e no bebê. Ele faz um longo discurso sobre acidentes e arrependimentos, deixando Jerome tão irritado que ele finalmente atira em Flem, matando-o. Quando Jerome retorna para casa, ele deixa Mary pensar que Flem a abandonou e não conta a ela como Ernest realmente morreu. Graças ao dinheiro das colheitas, agora eles podem comprar comida de verdade, e os irmãos concordam que finalmente podem comprar a máquina para que Catherine possa morar com eles. Jerome apaga todas as gravações de Sim, pronto para começar de novo.